Minha mãe estava grávida e meus pais me culparam por ter perdido o bebê. Agora eu sei por que meus pais tentaram me forçar a voltar para casa no dia de Ação de Graças. Minha mãe estava grávida do 6º filho. E eu só descobri recentemente. Para começar, um dos meus irmãos encontrou meu perfil do Reddit pouco tempo depois do meu último post. E eles mostraram para meus pais, que por sua vez apareceram no meu apartamento gritando comigo sobre como eu os havia incriminado e fizeram o mundo pensar que eles eram maus pais. Bem, eles são. Eu os acusei enquanto estava na porta do meu apartamento sobre tudo o que eles fizeram, até mesmo deixar meus irmãos na minha porta em um dia em que eles sabiam que eu trabalhava. Isso é má educação parental de qualquer jeito que você olhe. E não importava que eu os incriminasse, porque eu teria chamado a polícia para minha mãe de qualquer maneira quando ela deixou as crianças na minha porta. E no final não faria diferença. Meu pai parecia estar pronto para me dar um soco, e eu disse que essa ação sozinha prova que eles são pais ruins. Então afirmei que se ele tentasse me bater, acabaria como da última vez. E eu não acho que seus testículos pudessem aguentar outro golpe. O pai pareceu se encolher e apertar as pernas juntas ao pensar no que eu havia feito da última vez. Então ele acabou indo embora e arrastando minha mãe pela mão. E ele gritou de volta antes de sair do corredor que ele esperava que eu pagasse a multa que eles tiveram que pagar por abandono de criança, pois tudo era culpa minha. Eu disse para eles irem se fuder e que eu não devia nada a eles. Eles não disseram nada de volta. Foi recentemente que recebi uma notícia muito ruim. Minha mãe estava grávida há cerca de 6 meses, e ela perdeu o bebê depois de uma queda ruim em casa, quando ela escorregou nos degraus molhados da varanda e caiu de cara no cascalho. Honestamente, eu não conseguia dizer que ela estava grávida naquele momento em que a vi antes disso. Ela é um pouco mais pesada, e sempre foi desajeitada. Mas não gorda. Apenas o suficiente para que você realmente não pudesse dizer se ela estava grávida ou não. É triste, e essa foi sua primeira perda de gravidez. Então ela realmente queria alguém para culpar. E essa pessoa tinha que ser eu em seus olhos. Porque eu havia destruído a família por não ajudar, e por custar tanto dinheiro a eles. Eles apareceram no meu apartamento novamente com ela de muletas, apenas para dizer que tudo era culpa minha por ela ter perdido o bebê porque eu recusei voltar para casa e ajudar quando eles precisavam. Isso se transformou em uma discussão bem grande, onde eu os acusei de estarem apenas procurando por babá de graça, e procurando me culpar por algo que não é culpa minha. Não é minha culpa eles terem engravidado novamente quando minha mãe tem 44 anos. E não é minha culpa que isso aconteceu de qualquer maneira. Culpe a velha varanda podre que o pai era muito mão de vaca para consertar ou substituir. Bem, meu pai colocou as mãos em mim novamente quando eu disse isso, e eu levei um direito forte dele. E então acabei dando uma surra nele mais uma vez. Eu nunca realmente parei de malhar na academia, e eu sou ainda mais forte do que eu era quando derrubei no último dia de Ação de Graças. Ele não tinha chance. Eu entrei em um frenesi, e acabei quebrando o nariz dele e derrubando os 2 dentes da frente antes que os gritos da minha mãe me fizessem parar. A polícia foi chamada, e eu fui algemado enquanto meu pai precisava ser levado ao hospital. Felizmente, os corredores do meu prédio têm câmeras. E eu também tinha minha câmera do celular ligada atrás de mim no meu apartamento que eu comecei a gravar quando meus pais bateram. As imagens mostraram facilmente que meu pai me atacou primeiro, e eu me defendi. Eu estou essencialmente livre, pois foi rotulado como legítima defesa. Mas agora meus pais querem me processar pelas contas médicas do meu pai e pela multa que eles tiveram que pagar anteriormente. O pai não pode ir ao trabalho por algum tempo devido à surra que eu dei nele. Ele está com um colar cervical com o nariz quebrado, olho roxo, 2 dentes perdidos e quem sabe o que mais. Sua barba também teve que ser raspada, o que ele também está muito infeliz. Ele já estava praticamente morto para mim mesmo antes disso. Então eu acho que isso torna duplamente morto para mim. E qualquer poder que ele tenha pensado ter como meu pai está desaparecido. Eu sou fisicamente muito mais forte do que ele, e em breve começarei um novo emprego que paga muito melhor graças a todo o meu trabalho duro nos últimos meses. E talvez com alguns anos de economia, eu possa conseguir um lugar muito melhor para viver.
Meu irmão mais velho me ligou para dizer que eu era o seu herói por ter espancado meu pai. E que eles estavam planejando sair assim que completassem 18 anos, assim como eu fiz. Mas foi o meu próximo irmão depois deles que encontrou meus posts no Reddit depois de ouvir sobre eles no YouTube, e isso levou meus pais a descobrirem, pois minha mãe os ouviu falando sobre isso e os obrigou a mostrar meu post para ela. Eles disseram que ela ficou furiosa e começou a quebrar coisas. Meus irmãos se desculparam por deixarem meus pais descobrirem. E disseram que nunca teriam dito nada se soubessem que minha mãe estava ouvindo. Ambos também disseram que estão felizes por não haver mais um bebê. Eles já estão tendo que fazer muito da criação dos meus pais agora. E eles odeiam isso. Eles admitiram que inicialmente me culparam por ter saído. Mas eles perceberam que quando se torna um adulto, você merece seguir seu próprio caminho. Ainda não está claro se meus pais realmente tentarão me processar. Mas acho que posso dizer com segurança que será uma perda para eles se o fizerem. Um tio de um amigo meu é advogado. E disse que me representaria se meus pais decidirem me processar. E ele também diz que eles não têm muito caso, já que foi autodefesa. E para meus pais, que provavelmente lerão isso. Só tenho isso a dizer. Deixem-me em paz. Vocês não me possuem nem meus irmãos. E quando chegar a hora de eles poderem sair aos 18 anos, eu vou ajudá-los a sair de casa. Vocês dois sempre foram narcisistas egoístas. Não é culpa minha que a mamãe perdeu o bebê. E não é minha culpa que vocês tiveram tanta dificuldade sem mim em casa para ser o seu babá de graça. Considerem aquela fratura no nariz e os dentes perdidos como uma boa razão para nunca mais me tocarem. E não esqueçam que eu só contei uma fração da merda que aconteceu na minha vida graças a vocês aqui. Se eu quisesse, eu poderia postar história atrás de história da merda que aconteceu na minha infância. Mas isso não me traria satisfação. Então, só me deixem em paz. Deixe suas opiniões nos comentários, curta o vídeo e se inscreva.